TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As orquídeas também choram. Depois de perder o marido tragicamente, Elizabeth precisa de descobrir como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar-se. Por outro lado, o seu marido Victor, no mundo espiritual, sem compreender o que lhe aconteceu, vagueia pelo lar e pela fazenda. Liga-se ao seu antigo empregado Orlando, e este, por sua vez, vai-se ligar à viúva. Elizabeth precisa de descobrir se é ético entregar o seu coração a um novo amor. As respostas vão vir através da luta, da fé e do resgate pessoal, guiadas pela força do amor que vai abrir caminho a uma nova perspectiva de vida. Boa noite a todos, então, e sejam bem-vindos, como sempre, à vossa casa. E mais uma noite aqui estamos, então, hoje, como estão a ver, vamos falar um bocadinho, muito resumidamente, sobre perispírito, sobre duplo etérico, obrigada Manel, sobre duplo etérico e sobre os centros vitais. Porque a vida no corpo físico, nós também já o sabemos, é apenas e só uma aprendizagem para o espírito. Para nós, os espíritas, a morte não é o fim de nada. É sim o princípio de uma outra etapa espiritual. É apenas e só o abandono, digamos assim, deste invólucro, deste envoltório que é o corpo físico, e é chamado até pela espiritualidade superior normalmente como corpo grosseiro, porque realmente para eles é muito grosseiro o nosso corpo físico. Mas o que hoje vamos falar é que a alma tem um segundo invólucro, não é? Um segundo envoltório que também se desliga do corpo físico e que acompanha a alma na vida espiritual. E este segundo envoltório, no seu estado normal, é fluídico e, portanto, é invisível para nós. Mas, apesar de ser fluídico e invisível, a espiritualidade também nos ensina e nos ensinou que ainda é matéria, noutro tipo, noutra, digamos assim, noutra qualidade, se quisermos, vibratória, ou noutro plano vibratório, mas é considerado pela espiritualidade como sendo também matéria. E é, portanto, sobre este segundo envoltório que nós vamos hoje falar, então, um bocadinho. No livro dos Médiuns, no ponto 54, Kardec diz-nos que o homem é um complexo formado por espírito ou alma, perispírito e corpo físico. Porquê é que está aqui esta distinção entre espírito ou alma? Porque Kardec, conselho da espiritualidade, também fez a destrinça entre espírito e alma para não haver confusões. Assim, quando ele fala de alma, ou no espiritismo, quando se fala de alma, estamos a referir-nos a espíritos encarnados, ou seja, num corpo físico, num corpo de carne. E quando se fala em espírito, estamos a falar de entidades desencarnadas. Portanto, é esta a diferença e é por isso que se fala aqui, Kardec falou, em espírito ou alma, para que ficasse bem explícito que é sempre, seja espírito ou seja alma, é sempre o princípio inteligente onde se encontra o senso moral.
O perispírito é então, segundo Kardec no ponto 54, esse invólucro fluídico, semimaterial, que liga o corpo ao espírito. E o corpo, que é animado pelo fluido vital, que é também responsável, tal como o nome indica, pela vitalidade dos órgãos físicos, esse corpo é o invólucro material que reveste temporariamente o espírito a fim de cumprir determinados objetivos. Bom, depois então de sabermos que o homem é, digamos assim, triplo, é um conjunto de 3 corpos, espírito, quando está desencarnado, alma, quando está encarnado, perispírito, que é o envoltório fluídico que nos reveste a todos, e corpo físico, vamos então ver que Kardec, ainda no Livro dos Médiuns, refere-se aos perispíritos assim: este segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, durante a vida física. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. E no Livro dos Espíritos, Kardec continuou a fazer perguntas. Aliás, ao contrário, ele começou pelo Livro dos Espíritos a fazer perguntas e depois continuou no Livro dos Médiuns. E na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: no homem existe outra coisa para além da alma e do corpo? E a resposta: existe o laço que liga a alma ao corpo. Na linha A dessa mesma pergunta, pergunta Kardec: qual é a natureza desse laço? E a resposta da espiritualidade superior foi: semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo e necessário para que possam se comunicar um com o outro. É através deste laço que o espírito atua sobre a matéria e que, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Ao longo da história da humanidade, o perispírito tem tido vários nomes. Vamos ver alguns daqueles que eram conhecidos. Vem lá, que isto está muito pequenino e eu não consigo ver. Então, Paracelso, no século XV, chamou-lhe corpo astral. Na Grécia, em 700 a.C., chamavam-lhe corpo luminoso. Confúcio, 500 anos antes de Cristo, chamou-lhe corpo aeriforme. Na Índia, 5.000 anos antes de Cristo, chamavam-lhe Linga Sharira. No Egito, também na mesma época da Índia, chamavam-lhe Ka. Leibniz, no século XVIII, chamou-lhe corpo fluídico. E, por fim, Kardec, no século XIX, chamou-lhe perispírito. Mas voltemos então à nossa definição, que é aquilo que nos interessa realmente, não é? Aquilo que o Espiritismo tem a dizer sobre o que é o perispírito. Bem, ele é a composição de 2 palavras, de peri e de spiritus. Peri vem do grego, spiritus do latim. Grego no peri é à volta de, e spiritus é alma e espírito. E a definição mais comum e a verdadeira para nós do que é o perispírito é que vem aqui a seguir. É o corpo espiritual ou astral do espírito. O perispírito é o corpo espiritual do espírito. É, sempre como em tudo, uma transformação do fluido cósmico universal que se condensa à volta de um foco de inteligência que é a alma ou espírito.
Também é chamado, e continua-nos a dizer, a espiritualidade, que é o invólucro vaporoso e permanente da alma, que é o elo que une o espírito, que é um ser abstrato, à matéria. Para unir esses duas pontas, digamos que é preciso alguma coisa que os una. E essa alguma coisa é o perispírito. É ele que faz esse traço de união. É o órgão, diz aqui também, que é o órgão sensitivo do espírito, através do qual o espírito, nota tudo aquilo que foge aos 5 sentidos. E é também isto, é importantíssimo nós termos isto em conta e lembrarmos-nos sempre que é o arquivo das experiências do espírito ao longo das suas encarnações. Nós temos ali, no nosso perispírito, está tudo arquivado. Tudo aquilo que fomos e que fizemos. Desde que começámos, que passámos, digamos assim, de princípio inteligente para homem. A partir de começarmos a ser homem primitivo, nós passamos a conservar, guardado, arquivado, no nosso perispírito, todas as experiências pelas quais passamos, boas e menos boas. Todas elas estão arquivadas no perispírito. Emmanuel, por sua vez, no seu livro Roteiro, descreve assim o perispírito. É ainda, diz ele, para quem não sabe, eu acho que todos já sabemos, mas, enfim, Emmanuel é um benfeitor espiritual que foi o mentor, o guia de Chico Xavier. E diz ele assim, então, no seu livro Roteiro, é ainda um corpo organizado, molde fundamental da existência para o homem. Subsiste após a morte física, ocupando no mundo espiritual uma região própria, dependendo do seu peso específico. É formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica semelhante à de Mendeleev, mas noutra faixa vibratória. Modifica-se sob o comando do pensamento e encontra-se submetido às leis da gravidade no plano em que está. Portanto, tudo isto são noções que nos são dadas por um benfeitor espiritual e que nos demonstram bem que aquilo que nós pensamos ou que possamos pensar sobre o perispírito não é bem como nós pensávamos que seria. Vamos continuar e vamos ver então de que é formado este perispírito, este corpo espiritual. E informa-nos a espiritualidade que é formado pelos fluidos que fazem parte da atmosfera psíquica que rodeia o planeta em que o espírito vive. A sua textura é variável, mas está sempre de acordo com a atmosfera psíquica desse mesmo mundo. Logo, em planetas mais atrasados, o perispírito é mais denso. Em planetas mais adiantados, o perispírito é mais leve e etéreo, ao viverem nele espíritos com maior evolução e que, por isso mesmo, fazem com que a atmosfera psíquica ou energética que rodeia esse mesmo mundo seja mais pura. O que é que isto tudo quer dizer? Isto quer dizer, portanto, que a constituição do perispírito depende sempre, mas sempre, do grau de adiantamento moral de cada espírito. É mais denso nos espíritos mais atrasados e é mais diáfano, mais etéreo nos espíritos mais adiantados. Ou seja, quanto mais evoluído em termos espirituais é o espírito, esse espírito que está encarnado,
mais etéreo, mais diáfano será o seu perispírito. Mas atenção, o perispírito não é igual em todos nós. Mesmo estando todos aqui encarnados no mesmo mundo, não temos todos o perispírito com o mesmo peso. Ou seja, é preciso, lá está, voltarmos atrás. O peso está na razão direta da evolução do espírito. Ou seja, eu estou mais atrasada, o meu perispírito é mais denso, mais condensado, mais agarrado à terra, digamos assim, do que, por exemplo, o da Fabiana, ou o do João, ou da Nádia, que podem ser, e são com certeza, mais etéreos do que o meu, porque estão mais evoluídos. E, portanto, os perispíritos não são todos iguais, apesar de nós estarmos todos encarnados no mesmo mundo. Depende de cada um de nós e daquilo que nós fazemos, da nossa vida, principalmente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E é isto mesmo que nos ensina Kardec na Gênese, quando nos diz, no capítulo 14, ponto 10, que se o espírito for mais evoluído, o seu perispírito irá formar-se com as partes mais vaporosas da atmosfera desse planeta. Se for mais atrasado, então forma-se com as partes mais densas, portanto, mais materializadas. Ou seja, que conforme o progresso moral que nós vamos adquirindo ao longo das diversas e sucessivas reencarnações, o nosso perispírito vai mudando, vai se adaptando, digamos assim, aos nossos sentimentos, à nossa evolução moral. E podemos continuar, lá está, a viver no mesmo mundo, mas agora, como eu já... a minha última encarnação foi ótima e eu dei um salto de gigante na minha evolução, agora já estou com um perispírito muito melhor do que o delas, muito mais muito mais etéreo, muito mais diáfano. Vocês ficam ainda muito aí embaixo. Portanto, já vimos que o perispírito sobrevive à morte do corpo físico. E isso é que é essencial nós termos em conta, não é? Mas, enquanto somos e estamos encarnados, é o perispírito que faz a ponte, como já disse há pouco, entre o corpo físico e o espírito em si. Porquê? Porque ele vai transmitir ao corpo a vontade do espírito e ao espírito transmite as impressões que eu recebo no corpo. Atenção, e é também muito importante, porque há muita gente que confunde isto. O perispírito é que molda, é que define o corpo físico e não ao contrário. Não é quando nós desencarnamos e aqueles que têm vidência veem, a maior parte das vezes, quando veem alguém que conheceram em vida e que se lhes apresenta depois da saída do corpo físico, portanto, na desencarnação, veem um corpo precisamente igual, aparentemente, ao corpo físico. E temos a tendência de pensar que é, portanto, como é que se chama? Um duplo do corpo físico. É ao contrário. O perispírito, o corpo espiritual, é que é a matriz, o original. E o corpo físico é apenas e só o duplicado desse corpo espiritual. E isto é importante. Portanto, o corpo físico é modelado pelo perispírito, pelo corpo espiritual e não
ao contrário. No Livro dos Espíritos, na questão 93, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito não tem cobertura alguma ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta é: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Bastante vaporosa, no entanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. E é ao comentar esta pergunta 93 que Kardec cria a palavra perispírito para designar este envoltório do espírito. E fez aqui uma analogia com o perisperma dos frutos, não é? Das frutas, que é aquela capinha, digamos assim, entre aspas, que envolve a semente do fruto, que envolve, portanto, o gérmen do fruto. Em biologia, chama-se perisperma. E ele, por analogia, foi buscar e criou o termo perispírito. E temos aqui a ilustração disso mesmo. Reparem, a semente ou gérmen, não é? Está aqui. Desculpem. A semente ou gérmen, não é? O gérmen que é o espírito. Depois temos o perisperma, que é esta parte toda que envolve aqui a semente, que é o perispírito. E por fim temos a casca, que corresponde ao nosso corpo físico. Eu acho que esta ilustração está ótima mesmo para aqueles que não temos grandes conhecimentos sobre o que é efetivamente o espiritismo. Vamos então agora analisar a resposta da espiritualidade sobre envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, etc. O que é que a espiritualidade diz? Diz assim: o espírito está envolto numa substância que para vocês é diáfana, mas que para nós ainda é bastante densa. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, o perispírito vibra, e já vamos ver o que é vibração espiritual, que o perispírito vibra numa frequência diferente da chamada matéria densa. E que é por isso que não o vemos, porque ele está a vibrar numa outra frequência mais alta, se quisermos assim, embora é precisamente o oposto, mas enfim, numa frequência diferente da chamada matéria física, e é por isso que nós não o podemos ver. Mas para os espíritos, como eles também estão na mesma frequência, esse corpo espiritual é uma realidade, tal como o nosso corpo físico é para nós, encarnados. Desculpem. E ele ainda continuou nessa resposta a dizer: é suficientemente diáfana para se poder elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Ou seja, a matéria de que é feito o perispírito permite que o espírito se desloque pelos seus próprios meios para qualquer lugar. Por exemplo, pela volitação, ou seja, planar. Que é uma coisa que todos nós podemos aprender quando lá chegarmos. Atenção, não julguem que, se pudermos ir para uma colónia espiritual, enquanto não formos, enquanto andarmos por aqui ou andarmos a fazer o que não devemos, ninguém vai planear. Mas depois, sim, aprende-se como qualquer outra coisa. O perispírito tem várias propriedades. Vamos ver aqui aquelas que são mais comuns, mais habituais, que são muito referidas. É a plasticidade, é a expansibilidade,
a irradiação, a penetrabilidade, a densidade versus ponderabilidade, a luminosidade e a visibilidade e tangibilidade. Então vamos ver só duas, que é a visibilidade, em que neste livro belíssimo, mas belíssimo, completíssimo, sobre o perispírito, que é do Zalmino Zimmermann, ele diz-nos que, em alguns casos e sob certas circunstâncias, o espírito pode tornar-se visível e que os desencarnados menos evoluídos veem apenas o perispírito dos seus iguais e dos espíritos que lhe são inferiores. Ou seja, um espírito que é inferior no sentido de que ainda é ignorante das coisas espirituais, ou que é ainda mauzinho, o que é que acontece? Ele só consegue ver, no plano espiritual, os perispíritos, os corpos espirituais daqueles que são iguais a ele, ou aqueles que ainda estão mais abaixo do seu nível evolutivo. Ele não consegue aperceber-se da presença, por exemplo, dos seus guias, dos seus protetores, dos seus familiares já desencarnados que tenham já a possibilidade de o ajudar. Eles não conseguem vê-los. E em muitos livros espíritas é-nos contado que os espíritos amigos, os bons espíritos, tentam ao máximo descer o seu nível vibratório ao máximo, e é muito doloroso para eles, para que os espíritos inferiores, digamos assim, os possam ver e eles possam falar com eles. Nos livros de André Luiz, no livro Libertação, ele é levado a uma cidade do umbral, uma cidade inferior, do mundo inferior, e ele é obrigado, entre aspas, através do seu instrutor Gúbio, ele consegue descer o seu nível vibratório para que possam ser vistos por alguns dos dirigentes dessa cidade espiritual com quem eles foram falar para conseguir a libertação de uma pessoa que estava presa nessa cidade. Leiam um livro que eu não conto mais. E vale a pena porque é muito interessante. Mas isto para vos dizer, portanto, que eles têm que descer muito a sua vibração e que é doloroso mesmo, para que possam realmente ser vistos pelos outros espíritos que ainda são ignorantes, ou mais ignorantes do que nós. Quanto à tangibilidade, diz-nos também o Zalmino Zimmermann que um espírito se pode tornar real, isto é, pode-se tocar, apalpar e sentir a mesma resistência e o mesmo calor que se sente quando se toca num corpo vivo. E isto acontece através das materializações, em que há algumas que se toca na figura e o médium sente imediatamente, porque é ele que está a doar o seu fluido vital, o seu ectoplasma, para que haja essa materialização. Mas há outras materializações que foram programadas pela própria espiritualidade para que se possa tocar e ver que existe aí mais alguma coisa do que ar, e em que realmente se sente, inclusive é o bater do coração. E isso está cientificamente, está em livros, e foram grandes cientistas do fim do século XIX e princípio do século XX que fizeram essas descobertas, nomeadamente Ernesto Bozano ou o Sir William Crookes. Então, além disso, as funções do perispírito
são três, essencialmente. É uma função instrumental, diz Zalmino Zimmermann, que a sua função primordial, a principal e a primeira, é servir de instrumento à alma na sua interação com os mundos espiritual e físico. Tem também uma função individualizadora, porque o perispírito, como corpo imperecível da alma, serve para a sua individualização e identificação, porque não somos nuvem, não somos nada disso, somos um corpo, do lado de lá, material, com outro tipo de matéria, e com órgãos extremamente semelhantes aos do corpo físico. Ok? O perispírito, os corpos espirituais, nesta fase em que nos encontramos todos, têm todos eles órgãos como os do corpo físico. Os únicos órgãos que não existem com as características que têm as do corpo físico é as do aparelho intestinal e o aparelho sexual. De resto, os outros órgãos são extremamente parecidos com os órgãos do corpo físico. A função individualizadora diz que então que, vamos repetir, que o perispírito serve à sua individualização e identificação. Eu lá, sou eu na mesma, Maria do Rosário, e, se quiser, posso-me, devido à plasticidade do meu corpo espiritual, se eu quiser, posso-me apresentar com outras feições, sei lá, de uma outra vida que eu possa ter tido, que eu tive. Ou, se eu quero ser reconhecida por alguém que conviveu comigo nesta encarnação, eu posso apresentar-me exatamente com este corpo, para as pessoas me reconhecerem, que é isso que normalmente acontece, não é? Só os mais adiantados é que muitas vezes, por exemplo, Sócrates teve várias encarnações depois de ter tido Sócrates. No entanto, ele, quando se apresenta, ele apresenta-se ainda com a figura de Sócrates, para que toda a gente o reconheça, e assim por diante. E diz-nos ainda o Zalmino Zimmermann que a alma é única e diferenciada e o perispírito mostra-a refletindo-a. A terceira função é a função organizadora, e ela diz assim: na reencarnação, o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossómicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Exatamente isto que falámos há pouco, ou seja, que é o corpo espiritual, o perispírito, que molda, que modela o nosso futuro corpo físico e não ao contrário. A doutora Marlene, por sua vez, neste livro fantástico que é O Passe como cura magnética, diz o seguinte a certa altura: o perispírito é, pois, formação subtil, uma túnica eletromagnética tecida com recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em cujos tecidos entram trilhões de células noutra faixa vibratória. Lá voltamos a falar de vibração. Então vamos lá ver. O perispírito, podemos nós perguntar-nos, e com toda a razão, é um corpo único ou é composto por vários corpos? E a resposta é: o perispírito é um corpo complexo,
é um corpo formado por vários corpos, por assim dizer, porque eles estão postos, digamos assim, em camadas. São camadas, entre aspas, ou seja, cada camada é um corpo diferente do anterior e, à medida que vamos evoluindo, esses corpos vão também eles evoluindo connosco. Vamos ver então. Os corpos do homem encarnado estão aqui, bem, aqui no meio temos então o espírito, digamos assim, não é? O espírito. Depois, a seguir, revestindo o espírito, temos o corpo mental. A seguir ao corpo mental, temos então o perispírito com todas essas camadas. E a seguir ao perispírito, ainda fazendo parte dele, mas, vamos já falar disso, mas mais perto, muito mais perto do corpo físico, encontra-se o duplo etérico. Okay? Portanto, este é o complexo do homem e dos corpos do homem encarnado. Quando nós estamos desencarnados, do lado de lá, o que é que acontece? Ficamos só sendo espírito, corpo mental e perispírito. Perdemos não só o corpo físico, como também o duplo etérico. O duplo etérico não segue com o perispírito para o mundo espiritual. É verdade, não é, Vítor? Portanto, a partir do seu primeiro livro, Nosso Lar, no qual conta as suas primeiras experiências no plano espiritual, André Luiz faz então referência a todos estes corpos, ao duplo etérico, ao corpo astral, ao corpo causal e ao corpo mental. E, essencialmente, neste livro, Evolução em Dois Mundos e também no Nosso Lar. São os dois em que ele fala mais, mas no Evolução em Dois Mundos ele vai dizer uma coisa muito importante que vamos ver lá mais para o final da nossa conversa. Dizer-vos também que André Luiz usa, para definir perispírito, ele usa vários sinónimos. Usa psicossoma, usa corpo astral e usa corpo espiritual. Os três significam a mesma coisa. Para os outros corpos, ele usa os mesmos termos que os espiritualistas também usam. Corpo mental, corpo causal e corpo e duplo etérico. Aí estamos... O espiritismo, ao fim e ao cabo, também é espiritualista, não é? Só que noutra vertente. Mas, portanto, ele usa corpo astral, psicossoma ou corpo espiritual é perispírito. É a mesma coisa. Portanto, agora vamos ver alguns apontamentos sobre o duplo etérico. Diz-nos assim, o perispírito é o Dr. Ricardo Di Bernardi, que nós já tivemos aqui nas jornadas por mais do que uma vez, que nos diz que o perispírito une-se ao corpo físico. Aliás, esta primeira parte não é dele, a segunda parte do slide aqui é. O perispírito une-se ao corpo físico, molécula a molécula, através de quê? Do duplo etérico, que é formado por quê? Por fluido vital. E na fecundação é este fluido vital do óvulo que fixa o perispírito do reencarnante. Desculpem. Como é que é fixado este fluido vital? E agora sim, diz-nos o Dr. Ricardo Di Bernardi que é através dos milhões de espermatozoides excedentários. São eles que cedem o seu fluido vital, a sua energia vital, para que se forme o duplo etérico
o qual vai fixar o perispírito ao embrião. E tem toda a lógica que assim seja. Ele diz isto e explica-o bastante bem. Portanto, é o duplo etérico que vai fixar o perispírito ao embrião e é através de quê? Do fluido vital que é cedido por todos os outros milhões de espermatozoides que não são utilizados, porque só um é que vai fecundar. Mas são milhões que chegam até lá, não é? Até ao óvulo. Todos esses milhões é retirado magneticamente pelos geneticistas espirituais o fluido vital que cada um deles tem e é aproveitado para fixar, então, o perispírito ao embrião. Então, neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11, o instrutor desse livro, que é Aulus, André Luiz, refere-se ao assunto do duplo etérico e diz o seguinte, que o duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, revestindo o perispírito ao corpo astral, lá está, ele aqui chama-lhe corpo astral, asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo físico. O duplo etérico, por estar diretamente relacionado com o campo fisiológico da criatura humana, não consegue maior afastamento da organização terrestre, portanto do corpo humano, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao corpo carnal por ocasião da morte. Cá está, portanto, André Luiz a dizer-nos que o duplo etérico é matéria muito densa que não acompanha, como é formado de fluido vital. E o fluido vital pertence, digamos assim, a tudo o que é material, ele fica no mundo a que pertence, digamos assim, e que é a Terra neste caso. Portanto, ele fica e ele desaparece, é desfeito, digamos assim, na atmosfera. Desfaz-se na atmosfera, como acontece com o corpo carnal. Também diz no Evolução em Dois Mundos, que é um livro extraordinário, mas que realmente já tem alguns conceitos e que para quem começa a estudar é um bocadinho mais difícil, não é? É preciso ter já alguns conhecimentos para começar a ler o Evolução em Dois Mundos, mas que tem coisas realmente extraordinárias e coisas que se estão hoje a descobrir e que este livro, na época, no princípio dos anos 50, foi quando ele foi escrito, já abordava e já dizia como é que era, e hoje, a partir do ano 2000, para mais coisa, menos coisa, é que começou a ver-se que ele tinha toda a razão e a descobrir-se aquilo que ele já disse neste livro, neste e noutros, mas neste principalmente. Então, André Luiz, neste livro, diz que faz parte do perispírito, o duplo etérico, e ele afirma o seguinte, que para lá do corpo físico, portanto, como estivemos a ver, é logo a seguir, digamos assim, ao corpo físico, e vibrando numa frequência mais acelerada do que este, existe o duplo etérico, que é uma cópia energética direta do corpo físico, tanto anatómica como fisiologicamente, e que se sobrepõe a este. O duplo etérico interage energeticamente com o corpo físico ao sustentar, estimular e fornecer energia ao mesmo. E diz mais, que é nele que atuam diretamente a homeopatia e a acupuntura. Atuam diretamente no duplo etérico e que eliminam aqui
as disfunções energéticas, a fim de que a cura se possa dar depois no corpo físico. Vejam como é importante realmente para nós, para o nosso conjunto de corpos humanos, de corpos encarnados, quando estamos encarnados, a função do duplo etérico. Morfologicamente, portanto, continua André Luiz a dizer, é uma cópia do corpo físico, mas menos denso, porque é feito de uma matéria diferente que é imponderável, ou seja, que não tem peso, e invisível para os nossos sentidos. E voltamos aqui à pergunta, mas porquê que ele é invisível? E a resposta é dada pela espiritualidade, porque todas as manifestações físicas que são percebidas pelos nossos 5 sentidos vibram numa faixa de frequência abaixo da faixa de frequência da velocidade da luz. Portanto, vibram abaixo da velocidade da luz. E é por isso que nós vemos tudo. Ao passo que o perispírito vibra numa frequência acima da luz e, portanto, os nossos sentidos não conseguem percebê-lo. E explicam mais que o que vibra acima da velocidade da luz é tudo aquilo que nós não conseguimos perceber, que é os sentimentos, os pensamentos e tudo aquilo que é espiritual. Portanto, o que é a vibração espiritual? A vibração espiritual é a emissão, através da vontade, de ondas fluídicas que se deslocam para um determinado fim, seja bom ou seja mau. E aqui não é o pensamento que atua, embora ele seja o veículo que leva a vibração espiritual até ao seu objetivo. Portanto, entre a vibração física e a vibração espiritual há uma diferença fundamental, porque a vibração física amplia-se, não é? E por isso mesmo dispersa aquela energia. A vibração espiritual concentra-se e dirige-se concentrada para um determinado ponto, que é aquele que nós próprios mentalizamos. Portanto, é uma diferença muito grande. Uma concentra-se e dirige só para aquele ponto. A física dispersa-se e amplia-se. Portanto, como já dissemos, o duplo etérico forma-se durante a gestação e desintegra-se com a morte do corpo físico, pois há uma relação muito estreita entre os dois. Tem a função de absorver os fluidos vitais do meio ambiente e distribuí-los depois pelos órgãos do corpo físico. É através dos centros vitais que estão localizados no duplo etérico que se realizam todas as trocas de energia entre o espírito e a matéria, isto é, entre o espírito e o corpo físico. E é a quantidade de fluido vital que está armazenado no duplo etérico que vai determinar a quantidade de anos que nós vamos viver encarnados. Porquê? Ao ser o reservatório do fluido vital, é ele que vai repor as energias gastas ou perdidas durante a vida física. E quando há uma deficiência energética no duplo etérico, é imediatamente notado no corpo físico que perde a sua vitalidade. E isso acontece-nos, às vezes, há pessoas a quem acontece quase todos os dias, não é? Quando a pessoa se sente muito em baixo, sem cansada, sem forças, é uma perda energética de fluido vital. O fluido, portanto, há uma deficiência qualquer no duplo etérico e reflete-se imediatamente no corpo físico. É preciso também lembrar-nos que é o duplo etérico que dá vida também às formas de pensamento, que não vamos falar do que é isso hoje, mas para quem sabe já um bocadinho de espiritismo,
saber que é ele, o duplo etérico, que forma as formas de pensamento, o que é muito lógico, porque o duplo etérico é formado de ectoplasma ou fluido vital e, portanto, é normal que seja ele que dê vida a essas mesmas formas de pensamento que são formadas precisamente de ectoplasma ou fluido vital. E é também daqui que saem todas as energias quando se dá o passe. É o fluido vital, visto que o que os passistas fazem é que eles estão a ceder do seu próprio fluido vital, do seu ectoplasma, misturado com os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, os três formam aquilo que é derramado, as energias que depois são derramadas por cima, digamos assim, de cada um de nós quando estamos no passe. Portanto, o fluido vital ou ectoplasma é distribuído por todas as células por meio dos centros vitais. Assim, a maior ou menor predisposição de alguém para produzir fenómenos mediúnicos de materialização ou de cura depende da quantidade de fluido vital armazenado no duplo etérico. Não vamos falar, estamos na hora, aliás, estamos mesmo a passar, e acabamos de falar então nos centros vitais, ou centros de força, e para as doutrinas orientais, também chamados chakras, não é? O que é que são, então, os centros vitais ou centros de força? São, diz-nos também André Luiz, acumuladores e distribuidores de energia situados no duplo etérico e pelos quais transitam os fluidos energéticos. Têm a forma de discos e basicamente irradiam em 3 cores, azul, amarelo e encarnado. São eles que controlam as correntes de energia que passam do espírito para a matéria e vice-versa. Estes discos de energia dirigem as várias áreas nervosas, especialmente o sistema neurovegetativo. E são então estes: o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplénico, o gástrico e o genésico. André Luiz ensina que os centros vitais ou centros de força, ele chama-lhe, e por isso eu pus aqui até os dois. No Evoluções em Dois Mundos, no capítulo 2º, ele chama-lhe centros vitais. Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, ele chama-lhe centros de força. É por isso que nós usamos indistintamente os dois termos, porque ele também lhes deu indistintamente. Então, o centro coronário, muito rapidamente, porque estamos na hora, está localizado na região central do cérebro, sede da mente, supervisiona e comanda os outros centros, fazendo a ponte entre o corpo físico e o espiritual, é o mais elevado e está associado a uma profunda procura espiritual. Nos quadros religiosos aparece sempre como a auréola dos santos. E Jesus, claro, o espírito mais puro que algum dia pisou a terra, usava todo o potencial contido neste centro vital. Depois temos o centro cerebral, que também, às vezes, e por outros autores, é chamado frontal. Está situado no meio da testa e é também conhecido como o terceiro olho ou a terceira visão pelos orientais, sendo o responsável direto pela visão, vidência. Está associado, portanto, à hipótese, também à hipófise, à espinal medula e aos órgãos dos sentidos. Temos o centro laríngeo, que já vimos que é no meio do pescoço, e atua sobre a tireoide, a paratireoide, a boca, as cordas vocais, a traqueia e as cervicais também. O centro cardíaco, que fica no centro do tórax, que é um dos mais importantes, e o seu equilíbrio é fundamental para a capacidade de amar e de se ser amado. Dirige
então o quê? A emotividade e o equilíbrio geral, e fornece energia aos brônquios, pulmões e seios e também influencia a função do sistema circulatório. Temos o centro esplénico, que está situado no baço e que regula a distribuição e a circulação do fluido vital no corpo físico e as atividades do sangue. Por fim, os dois últimos, o centro gástrico, situado por cima do umbigo, que fornece energia vital ou fluido vital. Energia vital ou fluido vital é a mesma coisa. À maioria dos órgãos de digestão dos alimentos e da purificação do organismo e que tem influência sobre o estômago, pâncreas, fígado, glândulas suprarrenais, todo o aparelho digestivo e também nas vértebras lombares. Por fim, o genésico, que é no fim da coluna vertebral, entre o cóccix e o períneo, e que é dito pela espiritualidade, e estou a citar, santuário do sexo. Santuário do sexo. O templo que entre os encarnados molda as formas e os estímulos criadores. E vemos aqui, então, perispírito, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico com os plexos nervosos, porque sabemos que existem esses plexos nervosos, que são, portanto, aglomerados de nervos e de gânglios, e estes plexos têm o seu correspondente no duplo etérico, chamados nadis. Portanto, vamos passar este slide e vamos para este que eu achei que é muito interessante e que não queria deixar de vos trazer. Quando falámos do corpo mental, eu disse-vos que mais à frente passaria um slide. É que nesta evolução em dois mundos, André Luiz dá-nos uma informação importantíssima. Ele diz-nos que o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ou seja, quem é que está acima do corpo, do perispírito? O corpo mental. E o corpo mental acompanha o espírito até chegar a espírito puro, quando vai perder o perispírito tal como nós o conhecemos. Mas continua com o corpo mental. E é o corpo mental que vai retratar, ou seja, moldar, por sua vez, o perispírito. E este, por sua vez, vai moldar o corpo físico. Portanto, o corpo mental é extraordinariamente importante para nós, humanos. Ele diz que então que o corpo mental é o envoltório subtil da mente e avisa-nos de que ainda não há uma terminologia apropriada na nossa linguagem, nem temos conhecimentos científicos suficientes para explicar melhor o que é o corpo mental. Ele diz também, nestes 3 livros, Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos e Domínios da Mediunidade, que acima do duplo etérico se encontra o perispírito, que está envolvido nas emoções e nos sentimentos. E nele situam-se os nossos padrões emocionais de reação, os anseios, os desejos, os medos, os sentimentos e todas as emoções e dores do passado e do presente, sendo um verdadeiro arquivo de todas as nossas vivências. E já falámos disso. Para terminar, no perispírito, diz-nos o Zalmino Zimmermann, o espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com as suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Portanto, digo eu, para melhorarmos o nosso perispírito, o que é que temos a fazer? O que é que há a fazer? Eis a resposta. Diz-nos a doutora Marlene neste livro belíssimo, A Alma da Matéria. O perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial. E aqui está-se ela a referir à parábola de Jesus,
da parábola do festim das núpcias, do banquete de núpcias, também chamado assim, e diz ela que o perispírito só será belo e resplandecente, e essa sim será a nossa verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos realmente por viver as lições de Jesus na vida diária, tornando-nos criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos de humanidade. E é com estas palavras da doutora Marlene que eu vos deixo, agradecendo-vos a vossa paciência e desejando-vos a todos muita paz com Jesus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fazendo um resumo muito rápido, é só pensarem, fácil. Rosarinho, acompanhe. Espírito, corpo mental, perispírito, várias camadas, duplo etérico, corpo físico, uns ficam cá, outros seguem até sermos puros. Facílimo, não acham? É isto. Ainda que a Rosarinho tenha desmontado isto aqui de alguma forma para nós percebermos, eu tenho uma ótima notícia para vos dar, é que se vierem aos cursos da casa, podem tentar perceber ainda um pouco melhor de alguns destes termos e destas denominações que aqui foram trazidas, porque obviamente é um tema complexo, até para quem já está no espiritismo há muito tempo, e portanto eu aconselho a todos a lerem um pouco mais, obviamente, e se quiserem a participar nos nossos estudos da casa, que teremos todo o gosto em transmitir estes conhecimentos e outros que queiram absorver. E não vos tomo mais tempo, portanto vamos para a oração final.